Ai, gravação iniciada. Alguém confirma para mim se está dando para ouvir? Boa noite, professor. Estou ouvindo. Está ouvindo? Sim. Ah, então beleza. Claro. Beleza. Gente, então, como é de praxe, eu comecei a gravação já da aula, então esse vídeo ele vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês no AVA, né? E eu vou mandar o link ali para vocês no grupo também, o link do YouTube, né? Depois que eu conseguir postar lá no final. E aí, meu povo, nós estamos entrando aqui na nossa última unidade, que é a unidade 4, tá? Então, essa matéria aqui de fundações é uma matéria 100% com carga teórica, então a gente consegue finalizar ela aqui pelas aulas, né? Pelo Teams aqui, finalizar essa parte da matéria. Como vocês viram, é uma matéria bem de cálculo e tudo mais, a gente consegue fazer esse procedimento. Beleza? Então, nós vamos prosseguir nas segundas-feiras, fechando essa unidade 4, né? Por enquanto a gente não retorna para o presencial, beleza? E aí, pessoal, nós estamos, então, entrando na nossa última unidade e nós vamos falar de dimensionamentos de fundações por estacas. Então, a gente falou bastante lá no começo sobre os tipos de fundações, sobre os ensaios que estão relacionados com a caracterização do solo e tudo mais, principalmente para a gente conhecer quais são as características da camada e tudo mais. E aí, na unidade 3, a gente fez os dimensionamentos de fundações diretas, então a gente fez dimensionamento das sapatas, né, nos seus vários moldes ali, né, e fizemos na última aula o dimensionamento de um tubulão, né, então a gente conversou sobre esse dimensionamento de tubulão, como que faz esse procedimento, e ainda está rolando o quê? A atividade, certo? Então nós temos uma atividade que está rolando e que o prazo dela é hoje, né, como eu lembrei vocês lá no grupo. Quem ainda não finalizou e quiser finalizar lá depois que essa aula acabar, vocês podem finalizar e me enviar por e-mail. E, de novo, o único e-mail pelo qual eu estou recebendo é o e-mail da Croton, tá? É o e-mail que fica aqui no slide. Eu até mandei um aviso para o pessoal que me mandou pelo Gmail para eles mandarem só pelo e-mail da Croton, tá? É por lá que eu pego as atividades de vocês. Beleza? Então, hoje, pessoal, na nossa unidade 4, nós vamos conversar sobre estacas. E aí, a primeira fase desse processo de dimensionamento é sempre falando sobre a capacidade de carga, sobre essa carga de trabalho que está relacionada com o que vai ser aplicado ali na estaca e com a carga de ruptura, né, que é o quanto essa estaca aguenta naquele terreno e tudo mais. Então, a gente sempre tem que garantir que a carga de trabalho seja menor do que essa carga de ruptura, para que a nossa fundação funcione. Então, a gente vai conversar sobre esses processos hoje, beleza? Então, vamos lá, a gente vai falar sobre as nossas estacas. Como a gente já viu em outras aulas aí, quando a gente falou dos tipos de estaca, né? Comentou sobre escolha de fundação. Nós temos nas estacas fundações profundas, então elas começam com no mínimo 3 metros de profundidade, né? Que é esse comprimento lateral dela ali. E aí elas são fundações indiretas, então a carga é transferida para o solo principalmente pelo atrito lateral, né, por esse comprimento ali, por essa conexão lateral com o solo, e também pode ser transferido pela ponta da estaca em partes normalmente, tá? E aí o lance da estaca é que o seu comprimento vai ser sempre maior do que a sua seção transversal, então a gente vai ter um diâmetro, vai ter uma seção ali, né, da nossa estaca, e o comprimento vai ser sempre maior do que essa dimensão, tá? E aí, como a gente viu em outras aulas, né, quando a gente falou só das estacas, elas podem ser instaladas, né, de várias formas e podem ser produzidas com diferentes materiais. Nós temos as estacas metálicas, as de madeira, temos as de concreto pré-moldado, temos as que são moldadas em bloco, e aí dependendo do tipo da estaca que for escolhida, a gente vai ter um processo de instalação, tá? E aí hoje, então, pessoal, a gente vai começar a falar dessas transferências de carga da estaca para o solo e se aprofundar um pouco mais nesse tema, né?
conversar um pouco mais sobre isso e começar a entender como que a gente faz esses cálculos para saber o quanto que a minha estaca vai aguentar e para que eu consiga fazer um cálculo, né, aonde a minha carga que está vindo lá da edificação e tudo mais consiga aguentar naquela estaca, consiga passar para o solo sem a gente ter prejudicado a fundação. Então, a gente precisa conhecer como que vão estar trabalhados esses esforços da estaca para o solo. Então, a gente tem que lembrar que para que a gente consiga transferir as cargas da estaca para o solo, a gente vai ter dois processos principais, que é envolvendo o fuste, ou seja, esse comprimento, né, essa lateral ali da estaca que vai ter o comprimento todo dela, e isso a gente chama de resistência lateral, tá? Então, a resistência lateral da minha estaca, que vai ser a parcela principal aí que a gente vai levar em consideração, mas também eu vou ter a ponta, né? Eu vou ter a conexão ali da ponta do meu elemento de fundação com o solo. Então, a resistência de ponta também precisa ser considerada e ser levada em consideração nos nossos cálculos. E aí, o nosso objetivo é conseguir testar a nossa estaca, testar aquele comprimento, testar aquela fundação, para ver se a gente vai conseguir obter uma carga de trabalho que seja, né, condizente com o que a estrutura vai aguentar, que ela consiga aguentar o que aquela estrutura consegue. Então, a gente tem uma estrutura de fundação em estaca que vai aguentar um certo valor, que é o que a gente chama de capacidade de carga ou carga última. É a carga que vai fazer com que essa estrutura se rompa, com que esse sistema seja rompido. E aí, o nosso objetivo é ter uma carga de trabalho ou uma carga admissível que seja menor do que essa carga de ruptura, que não chegue nem próximo dessa carga de romper o meu sistema. Tá? Então, é esse o objetivo. E aí a gente vai testar as nossas fundações por estaca para que a gente tenha um procedimento como esse, onde eu tenho uma carga de trabalho que não vai chegar a romper o meu sistema, tá? Então, a gente precisa, para que a gente tenha a carga, né, de trabalho, a carga admissível que vai estar lá funcionando, nós precisamos levar em considerações essas parcelas que vão estar trabalhando ali na estaca. Então, diferente da fundação rasa, né, das fundações diretas, como eram as sapatas, os radiers, né, os blocos e também o tubulão, que era uma fundação direta, eles passavam tudo para o solo pela base. Aqui a gente vai ter duas parcelas que vão estar sempre influenciando, né, nessa passagem de carga. A gente vai ter a presença da resistência de ponta, então desse contato da ponta da estaca com o solo, e a resistência lateral que vai estar sendo levada em consideração ali. Claro, sempre que a gente está falando de valores admissíveis, a gente está comentando, né, relacionado a um fator de segurança, para que a gente sempre reduza a tensão de trabalho e, consequentemente, deixe a nossa obra mais segura, tá? E aí, uma das parcelas que podem entrar aqui também, né, para que a gente consiga encontrar a nossa tensão admissível e trabalhar com ela, aí vai depender do método que está sendo utilizado e tudo mais, a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos ali para frente, é o tal do atrito negativo. Então, ele pode sim entrar na conta, né, entrar nessa parcela aí, e ele vai estar ao contrário dessas resistências, ele vai ter essa tendência de arrancamento da estaca. E aí, dependendo da situação, a gente considera essa parcela ou não. O que vocês precisam lembrar dessa parte aqui é em relação à nossa parcela de resistência de ponta. Como vocês sabem, a gente tem muitos processos de construção da estaca, né, de moldagem dela, que são feitas em loco, não são aquelas estacas que vêm pronta. E quando a gente tem essa moldagem em loco, nem sempre a gente consegue garantir que a execução está sendo homogênea, né, que tem uma superfície completa ali na ponta da estaca. Então, para as estacas que são moldadas em loco, a gente deve considerar que a resistência de ponta não vai fazer uma grande parcela ali para resistir a esses esforços. Ela vai estar em torno de 20% para menos, tá? Em relação à nossa tensão ali
admissível total. Então, a gente não considera, né, a resistência de ponta como uma parcela grande quando a gente tem uma situação de estacas escavadas, tá? E o nosso objetivo principal é que a gente tenha que a nossa tensão admissível geotécnica, né, ou seja, aquela tensão admissível do solo, ela seja menor ou igual do que a tensão estrutural. O que isso quer dizer? Que é preferível que a gente tenha uma movimentação do solo do que a gente tenha uma quebra da estaca, tá? Porque aí com a movimentação do solo a gente consegue fazer um reforço, consegue fazer um processo, a gente vai ter uma movimentação que consegue ser observada, né? E não vai ter um elemento estrutural que acabou ruindo. Então a gente tem que garantir esse tipo de processo. E aí vocês me perguntam, tá, beleza, mas como que eu vou encontrar essas cargas? Como que eu vou chegar nisso para que eu consiga fazer um dimensionamento e consiga, né, analisar esses processos e entender como que a carga está funcionando? Então, nós temos alguns métodos que foram estudados ao longo, né, dos estudos dessa parte geotécnica, que chegou na nossa parte aqui de fundações, né, essa junção da parte estrutural com a parte de análise do solo, tá? Que foram se formando ao longo do tempo para que a gente conseguisse encontrar essa carga de trabalho quando a gente está falando de fundações por estacas. Então, a gente fez esses cálculos, né, analisou esses métodos, alguns métodos diferentes, quando a gente estava conversando sobre as fundações diretas. E agora a gente vai fazer essa análise para as fundações por estacas. Então, nós temos alguns métodos que podem ser utilizados. Nós temos métodos teóricos estáticos, que não consideram movimento na estaca, tá? Nós temos os métodos teóricos dinâmicos, que vão considerar um princípio de conservação de energia, a gente vai conversar sobre um deles aqui. Nós temos os métodos semi-empíricos. Quando a gente fala empírico, a gente está falando em experiência, a gente está falando em ensaio. Gente, microfone. Ai. Puderem desligar o microfone, fazendo um favor. Fechou? Beleza. Aí, pessoal, depois que a gente tem esses métodos semi-empíricos, então nos semi-empíricos a gente vai ter o quê? Uma junção da parte de ensaio com as fórmulas teóricas que foram estudadas. E temos também as chamadas provas de carga, onde a gente vai fazer uma análise mais real e mais completa, né, de como que a estaca vai se comportar ao longo do tempo, né? Isso não é tão comum de ser realizado na nossa norma. Ele fala quando a gente tem grupos de estacas de mais de 100 estacas, aí a gente começa a falar de prova de carga, né? Antes disso, a gente utiliza outros métodos. Eu vou mostrar eles aqui para vocês, né? Vamos conversar sobre os métodos e aí a gente vai analisar, claro, o método que for mais interessante para a gente utilizar na vida profissional, certo? E aí eu vou perguntar para vocês, né, qual vai ser esse método mais interessante. Então, a gente começa falando dos métodos teóricos estáticos, tá? Então, esses métodos, eles vão se basear nos princípios da mecânica dos solos, desses estudos de solo, de como que os solos se comportam, o que está influenciando, né, nesses fatores do solo, e eles não vão estar relacionados com o campo. Então, eles não utilizam resultados de ensaio e eles não vão refletir, né, não vão ser tão precisos em relação ao que acontece em campo. Quando que a gente utiliza esse tipo de método para que a gente consiga fazer uma análise de capacidade de carga, uma análise de tensão admissível? Para que a gente consiga, quando a gente utiliza esse tipo de método, é quando a gente não tem resultado nenhum, quando a gente não tem análise do solo, quando a gente precisa de uma resposta inicial, quando a gente precisa fazer um estudo, né, partindo de algum valor. Então, ele tem sim a sua precisão, né? Mas claro que o solo é sim um material muito heterogêneo, ele vai se modificar dependendo das condições que ele está em campo. Então, o ideal é que a gente tenha assim um método que se aproxime mais do campo para chegar numa situação mais precisa. Mas quando a gente não tem, nós podemos partir desse tipo de método. E aí nós temos um senhor, né, que montou esse estudo e chegou nessas formulações relacionadas com
com a resistência lateral e com a resistência de ponta de uma estaca, tá? Partindo de conceitos teóricos, que é o Meyerhoff. Então, para o Meyerhoff, a gente trabalha com a resistência lateral. Aí, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse slide, principalmente, a gente vai ter nomenclaturas, e isso vai aparecer no livro didático de vocês também, para a mesma coisa, que são diferentes. Então, a gente tem resistência lateral, vai ser tanto RL ou QL, tá? Os dois estão relacionados com lateral, beleza? É valor de carga, né? Quanto que a minha lateral está aguentando, quanto que está atuando ali, beleza? Então, são os mesmos valores, RL ou QL. E aí, pessoal, a gente tem dois tipos de formulações que o Meyerhoff chegou, dependendo do tipo do meu solo. Então, se eu tenho um solo não coesivo, normalmente, né, os solos não coesivos são solos que são mais homogêneos quando a gente está descendo a profundidade, né? A gente tem basicamente o mesmo solo, e aí a gente não precisa considerar essa parcela de coesão e tudo mais. Isso é raro de acontecer? Sim, tá? Então, normalmente a gente utiliza esse tipo de normativa quando eu não tenho camadas diferentes de solo, né, que se modificam muito naquela região. A gente sabe que é uma região com um solo mais homogêneo e tudo mais, já tenho um conhecimento prévio sobre isso, e aí eu consigo eliminar a parcela de coesão da minha fórmula. E aí eu utilizo essa aqui. Então, ele para resistência lateral unitária, então ele utiliza, né, essa resistência por metro, e aí ela vai trabalhar com a área depois. Como que essa resistência é encontrada? Através do coeficiente de empuxo do solo. Esse coeficiente de empuxo vem lá da aula de mecânica dos solos avançada, né? Teve uma galera que teve comigo aí semestre passado. Aqui, essa parcela de gama vezes altura. Aqui, gama vezes altura. Está relacionada com a tensão efetiva do solo, com, né, aquela camada, quanto que o solo pesa, tá? Tensão efetiva é o peso específico, que é o gama, vezes a altura daquela camada. E ainda, né, leva em consideração o ângulo de atrito entre a estaca e o solo. Então, vão entrar, né, alguns valores relacionados com essa conexão da estaca com o solo, para que a gente consiga chegar no valor de resistência lateral. E aí a resistência lateral em si, né, que pode ser RL ou QL, vai ser a mesma coisa, vai utilizar essa resistência unitária aqui e vai multiplicar pela área lateral da estaca, para que a gente consiga o nosso valor de carga mesmo, né, de quilonewton ou tonelada-força. Isso aqui, pessoal, é para um solo onde a parcela de coesão não está sendo considerada, tá? Então, quando a gente tem quando tem camadas de solo mais homogêneas, quando a gente não tem conhecimento do material por completo, né? Não acha que essa parcela vai influenciar, e aí a gente consegue um valor inicial de resistência lateral. Quando eu tenho um solo, aqui, nos solos não coesivos, pessoal, então, eu tenho aqui coeficiente do empuxo. Esse é um valor, né, que a gente precisa conhecer para conseguir colocar ele na fórmula, e nem sempre ele é tão fácil de ser obtido. Então, a gente pode partir de algumas tabelas bibliográficas para conseguir esse valor. Uma das tabelas é essa aqui. Então, a gente consegue o valor de QS, dependendo do tipo de estaca, né, qual é o material que essa estaca está sendo feita, se é de concreto, se é uma estaca metálica, se é uma estaca de madeira, e consegue, né, encontrar aqui, através do tipo de solo. Então, quando a gente fala de solos não coesivos, se vocês lembrarem lá da parte mecânica dos solos, normalmente a gente está falando das areias, então são solos onde essa coesão não é mantida. E aí a gente não considera essa parcela, essa parcela é desprezível. Então, aqui, para o nosso coeficiente de empuxo, nós temos a divisão entre uma areia mais fofa, mais solta e tudo mais, e uma areia mais compacta. E aí a gente escolhe o valor do nosso coeficiente para que a gente consiga colocar lá na nossa fórmula. Além disso, a gente tem um ângulo diferente aqui.
ângulo de atrito entre a estaca e o solo. É a angulação também, né, é diferente, é difícil de achar. E aí a gente vem para essa tabela também. E aqui nessa tabela, dependendo de qual vai ser o tipo de estaca que vai ser colocado ali naquela região, a gente consegue obter essa angulação também. E essa angulação vai depender do quê, né? Do ângulo de atrito interno entre os grãos do solo. Utilizando esse valor, que é o nosso φ, a gente consegue encontrar esse valor aqui, né? E colocar o ângulo de atrito entre a estaca e o solo para que a gente consiga esse valor da resistência lateral. Então, essa situação é teórica para solos não coesivos. E aí a gente tem para solos coesivos, quando essa parcela precisa entrar na conta, aí a gente já utiliza outra formulação. E para analisar esse tipo de situação, a gente já vem para um gráfico. Então, eu tenho aqui que é a minha resistência lateral, né, que a gente já tinha visto ali, que pode ser chamada de QL ou RL, vai depender da área lateral da estaca. Então, a área lateral da estaca sempre vai estar na conta, né? Qual que vai ser o contato da estaca com o solo. Vai depender do fator de adesão entre o solo e a estaca e a coesão não drenada do solo, tá? O valor de coesão que está ali relacionado com o solo em si, aquele solo que a gente está analisando, né? Ou os solos próximos ali do que a gente está analisando. Então, a gente utiliza esse valor de coesão. Com o valor de coesão, a gente consegue, através dessas curvas médias aqui, encontrar o fator de adesão e colocar, né, esse valor na conta para que a gente obtenha a resistência lateral. Então, de novo, são métodos teóricos, baseados em bibliografia, baseados no comportamento teórico do solo, de como que ele vai se comportar e tudo mais. E, normalmente, quando eu não tenho valores de ensaio, quando eu não conheço, né, não consegui fazer sondagem e tudo mais, eu quero fazer uma análise inicial, a gente pode utilizar esses métodos para estar entendendo como que os solos se comportam, fazer uma análise comparativa e tudo mais, a gente consegue utilizar, tá? Aqui, resistência lateral, só lateral. Mas como a gente estava comentando antes, além da resistência lateral, a gente precisa considerar também a resistência de ponta. Para a resistência de ponta, nós temos outros dois pesquisadores que trabalharam nessa área para chegar numa formulação teórica para a resistência de ponta. Então, a gente ainda está dentro dos métodos teóricos para entender as capacidades de carga das estacas, mas agora a gente está falando de resistência de ponta. E aí, né, entra o Terzag, que é um dos pais da geotécnica, aí o cara aparece meio em tudo, tá? E o colega dele, o Skempton. E aí esses dois caras chegaram num valor de resistência de ponta. Então, a resistência de ponta também, o quanto, né, a minha estaca vai aguentar ali, qual que vai ser a resistência daquela ponta da estaca montada daquele jeito, vai estar relacionada com a área da ponta da estaca, tá? Com a área daquela ponta que vai estar em contato com o solo e com a sua tensão de ruptura, tá? E aí, quando a gente fala de tensão de ruptura, a gente fala de duas situações diferentes. De novo, para solos não coesivos, então que não tem essa conexão, né? Que os grãos ali, eles não vão ter uma coesão de ficar unidos, né? De formar uma estrutura mais sólida e tudo mais. E solos coesivos, então quando eu já tenho essa conexão, que vai estar relacionada com a água, como que a água se comporta ali dentro dos grãos, né? E deixa eles unidos para resistir aos esforços. Se eu tenho solos não coesivos, eu utilizo esta fórmula aqui de cima. E se eu tenho solos não coesivos, eu vou para essa segunda situação. Se vocês observarem, nós temos alguns fatores que já são conhecidos nossos. São os fatores aqui SQ, S-gama, NQ, N-gama, que vem de algumas aulas anteriores, né? Quando a gente comentou sobre, acho que era sobre escolha de fundações, se eu não me engano. Então, tem algumas tabelas normativas, né? E tem o NQ, o N-gama aqui,
tem um gráfico onde a gente consegue encontrar esses valores de fatores para conseguir colocar nessa fórmula teórica também. Tudo bibliográfico, né? Trabalhado com os processos da mecânica dos solos, como que eles se desenvolvem ali na teoria, para chegar numa formulação de tensão de ruptura dessa estaca, como que ela vai se comportar, para que a gente consiga analisar a resistência de ponta, tá? Aqui nos solos coesivos, então, vai entrar a parcela o quê? De coesão, certo? Sim. Ó, o Czinho aqui de coesão do solo. E aí o NC, pessoal, também é um fator, né, que vai ser obtido através daqueles gráficos, tá? Mas se eu tiver uma estaca que é bem profunda, que é uma profundidade, a sua profundidade em relação à sua largura é maior do que 4, a relação entre esses dois, eu posso usar um valor padrão ali, que não vai influenciar tanto nesses cálculos de tensão, que é o valor NC de 9, tá? Então, dependendo da situação da minha estaca. E aqui, pessoal, o Qzinho, né, que aparece nas duas formulações, está relacionado com a tensão efetiva daquela camada de solo, né? Quanto que o meu solo está pesando ali, o quanto que ele vai resistir, estar em contato. Então, vai ser o peso específico desse solo, né? Ou aproximado, né? O que eu imagino para aquele solo ali está em análise, e a espessura da camada, a altura da camada de solo que está ali naquela estaca que está chegando perto da ponta, para que a gente consiga considerar esse peso, essa tensão efetiva, tá? Então, vai depender sempre do quê? Qual é a característica daquele solo que eu estou querendo analisar, né? E aí eu consigo escolher qual é a melhor formulação teórica para que eu consiga analisar as duas parcelas. Então, eu tenho que analisar resistência lateral e a resistência de ponta. Tem que analisar as duas quando eu falo de estacas, tá? E eu vou conseguir o quê? Chegar na minha carga de ruptura. Peraí. Na carga de ruptura, meu povo, nós vamos ter a resistência lateral mais com esses dois valores, eu vou chegar na tal da carga de... E se eu dividir essa carga de ruptura por um fator de segurança, eu consigo chegar na minha carga admissível, na minha carga de trabalho. O ideal é que o quê? A minha carga de trabalho seja sempre menor do que a minha carga de ruptura, para que eu nunca chegue a atingir a carga que vai romper a minha fundação. Então, eu utilizo um fator de segurança exatamente para isso, para que eu consiga chegar numa tensão admissível ali que seja menor. A gente utilizou esse mesmo valor de fator de segurança quando a gente falou lá da capacidade de carga das sapatas, das fundações diretas. Era um fator de segurança de 3, um fator de segurança teórico, tá? Esse 3 aqui. Beleza? Você sabe aquela do, engenheiro vai lá e divide por 3? Então, aqui realmente a gente divide por 3. A gente realmente utiliza esse fator, né? Ele é um fator de segurança teórico ali para a gente conseguir reduzir essa carga, beleza? Isso aqui, métodos teóricos estáticos, baseados em bibliografia, baseados nessa análise de como que o solo se comporta. Como a gente comentou lá no começo, nem todos os métodos são baseados nessa parte bibliográfica. A gente tem evolução dos métodos para conseguir analisar todos os fatores que estão influenciando na ruptura da estaca e tentar chegar num valor mais aproximado, mais perto do real, do que vai acontecer mesmo. E aí a gente começa a conversar sobre os nossos fatores dinâmicos, métodos teóricos dinâmicos. Eles ainda são teóricos, ainda estão relacionados com as nossas bibliografias e com o comportamento teórico, mas eles já começam a analisar, né, quais são os efeitos ali que essa movimentação da estaca pode causar e o que essa movimentação vai trazer de resultado. E aí, essa capacidade de carga, né, vai se basear nos resultados de cravação, principalmente. Então, a gente vai analisar, tem algumas formulações que analisam a capacidade de carga baseado na cravação.
o que acontece quando a gente fala, né, na cravação? Eu só posso utilizar para estacas que são instaladas por cravação, né, utilizando o então para esse tipo de método. Para estacas cravadas, tá? Travou. E aí... Ui, desculpa. Eu assustei. O meu fone tá alto. Estão conseguindo me ouvir? Voltou? Tua voz está dando umas picadas umas horas, professora. E a tela também. É. A tela também? Ele tá dando... A minha internet também é estável. Tem algum ponto que ficou que vocês querem que eu volte, gente? Deixa eu ver. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Tá, eu vou dar uma retomadinha geral, tá? Então, a gente tem duas formulações aqui teóricas. A gente tem as formulações para que a gente encontre a resistência lateral da nossa estaca para solos coesivos e para solos não coesivos. E aí vão mudar os fatores que entram nessa conta, né? Se eu não preciso considerar a coesão, ela não vai entrar, não vai influenciar. E aí eu considero só o coeficiente de empuxo, considero a tensão do solo. Quando eu estou falando de solos coesivos, aí eu tenho que considerar esse fator da coesão, porque ele vai estar relacionado com a resistência, né, da minha estaca, com o quanto que aquele sistema vai aguentar. E aí eu venho para a utilização desse gráfico aqui para encontrar resistência lateral pelo sistema de Meyerhoff. Para a resistência de ponta, eu chego aqui no Terzagh e Skempton, também é uma formulação teórica, né, baseada em conceitos bibliográficos aí, e também divide em solos coesivos e não coesivos, também. Depende se a coesão está influenciando ou não. E os fatores que são utilizados aqui, né, a gente já viu eles lá quando a gente falou da capacidade de carga para fundações diretas, tem algumas tabelas e gráficos que a gente consegue chegar nesses valores. E aí, para eu encontrar a tensão admissível, a minha carga de trabalho, né, ela tem que ser sempre menor do que a carga de ruptura. Então, a carga de ruptura vai ser a carga lateral mais a de ponta, e aí eu vou dividir esse valor por um fator de segurança, que é sempre o nosso 3, tá? Aqui nós estamos falando de uma situação teórica, então é o 3. E aí a gente consegue a nossa tensão, a nossa carga admissível, a nossa carga de trabalho, né? Que realmente vai estar sendo aplicada nessa situação para que a gente consiga fazer o dimensionamento das nossas estacas por completo. Então, né, isso aqui são formulações teóricas que estão relacionadas com estudos bibliográficos da mecânica dos solos, e aí através delas que a gente foi evoluindo para chegar no que a gente utiliza hoje. E aí uma das evoluções que a gente tem são os métodos teóricos dinâmicos. Então a gente estava falando dos estáticos, agora a gente fala dos dinâmicos. Nos dinâmicos, a gente vai considerar esse processo de instalação da estaca, como que ele vai estar relacionado, né, para auxiliar nesse processo, como que ele vai influenciar para que a gente tenha esse contato e que a fundação funcione bem. Então, é exclusivo esse tipo de método para estacas que são instaladas por cravação. Quando a gente tem estaca moldada em loco, esse tipo de método não vai funcionar, a gente não vai conseguir utilizar, porque a gente precisa desses valores de cravação para conseguir fazer a análise. E aí, dentro dessa cravação, a gente precisa entender dois conceitos principais, que é o conceito de nega e o conceito de repique, tá? Eu vou falar desses dois conceitos, acho que alguns de vocês já conhecem, né? Porque é um registro que é necessário para todas as estacas quando a gente está fazendo o processo de cravação. É um registro que a norma nos pede, né, dentro do processo, e a gente pode utilizar esse registro de cravação tanto para ver o encerramento ali, ver se a gente conseguiu cravar a estaca até o local correto, analisar como que ela está disposta dentro do solo sem a gente poder observar, né, utilizando essa deformação.
e também pode usar esses valores de nega e de repique para que a gente consiga calcular a capacidade de carga nesse tipo de método. Então, uma coisa que é pegada em campo ali, né, dentro de um processo simples, que é realizado normalmente em todas as estacas de fundação, pode ser utilizado para que a gente tenha um cálculo teórico e consiga prever essa ruptura, conseguir entender mais esse processo. Então, já é uma junção mais interessante do que o que a gente tinha nos métodos teóricos. A gente já está falando de um estudo ali que junta um pouco do campo com isso, né? E aí nós precisamos entender dois, né, conceitos principais, a nega e o repique. O que vai ser a nega, pessoal? Quando a gente fala de cravação de uma estaca, quando a gente está fazendo o processo de cravar a estaca no solo, a gente vai ter a parcela que vai ser cravada, né? Essa deformação permanente que a gente fala, então, que não vai voltar, né? Esse processo de deformação ali da onda que está se propagando nesse impacto, que não vai voltar. E temos a deformação que vai ser elástica, que vai ir e voltar, ir e voltar. Essa deformação elástica vai ser o chamado repique. E a deformação permanente, que não vai voltar, é o que a gente chama de nega. Quando a nega já está muito pequena, quer dizer que a gente tem pouca ou nada de deformação permanente, quer dizer que não está cravando mais. E aí a gente consegue ter um critério de parada para encerrar a cravação da estaca. Quando a gente ainda tem uma deformação permanente, né, de alguns milímetros ali, um pouco mais, a gente admite que a nossa estaca ainda está em processo de cravação, e daí vai analisar, por exemplo, se precisa de uma emenda, se eu já utilizei toda a estaca ali e ainda não tive, né, um encerramento desse processo, vou fazer uma emenda, né? Ou se eu tenho uma cravação que aconteceu muito cedo, se a minha nega já finalizou antes, aí eu vou fazer, vou rasar a superfície da minha estaca, né? Vou fazer um corte ali e finalizar essa fundação antes. Então, a gente consegue observar esses processos através dessa marcação, tá? Como que é feita essa marcação? Então, para que a gente realize o processo de nega, nós vamos realizar uma linha horizontal na estaca ali, no topo da estaca, né? Vai ser colocada uma folha, que essa folha é o registro desse processo. E aí, através dessa linha horizontal, é posicionado o lápis com uma posição inclinada ali, para que ele consiga, né, marcar esses procedimentos de impacto. E aí são apenas 10 golpes e é observada essa deformação permanente, se ela existe ou não, e quantos de informação eu tenho para eu saber, né, se a gente já tem uma cravação completa ali ou não. E aí, com essa deformação, a gente consegue analisar, através das nossas normativas, se eu já posso finalizar a cravação ou não, tá? E esses registros estão relacionados com a execução da fundação, tá? E aí, o nosso repique, ele vai ser, então, esse deslocamento elástico, que é esse processo que vai voltar sempre quando a gente está fazendo a análise, né? Então, a gente faz a análise da nega, que vai ser essa distância entre as linhas horizontais, e faz a análise do repique também, porque é essa deformação que está sempre voltando. Lembrando que na nossa normativa, quando a gente tem estacas cravadas, o que a norma nos pede é para que esse processo seja feito em todas as estacas cravadas. Em todas elas tem que ter esse registro para que a gente analise se a cravação foi finalizada da maneira correta, né? Se a gente tem um critério de parada condizente com a norma, tá? E aí eu deixei um vídeo aqui para vocês. Ele é bem curtinho, é um vídeo super, super curto, ele tem 20 e poucos segundos, mostrando esse processo, né? Acho que até alguns de vocês conhecem ou já fazem. Acho que não vai ter som, mas eu vou mostrar para vocês. Bem rapidinho. Se o meu YouTube carregar, né, pessoal? Estão vendo o que eu tô falando na minha internet? Tipo isso. Eu fico num canto da casa que não pega direito. Peraí.
Eu vou tirar o som. Olha lá a análise. Deixa eu aumentar aqui. Estão vendo a linha horizontal ali? Que fica no registro? E aí vão dando os golpes e ele vai fazendo as marcações. Tá? Então, vendo essa distância entre as duas linhas horizontais aqui, é bem essa distância, analisar, né, o quanto que a gente tem de deformação principal ali, né, essa deformação... Opa. Essa deformação que é permanente, quanto que ele está cravando por completo. E aí a gente consegue definir esses critérios de parada para essa instalação, né, que ela está finalizada em si. E aí, gente, com esses valores, então, que a gente analisou de neg e de repique, foram estudados, né, esse princípio da cravação para entender como que isso estava relacionado com a sua ruptura, com como o sistema está funcionando e tudo mais. E aí foi analisado o princípio de conservação de energia, então, principalmente considerando que a energia que é gasta para cravar essa estaca vai ser similar à energia do produto, o que o produto está recebendo, para que a energia que seja aplicada não, né, rompa o produto, não rompa a nossa estaca. Então, a gente considera, né, que as duas energias têm que ser iguais. Então, através desse princípio de conservação entre as duas energias, o quanto que está sendo produzido ali no processo de impacto e o quanto que o sistema aguenta no total, né, solo mais estaca, a gente conseguiu chegar em algumas formulações que são utilizadas para chegar nos valores de capacidade de carga e de carga admissível. E aí, sempre analisando os valores de perdas, tá? Então, a gente tem algumas perdas dessas energias que vão acontecer no processo, e essas perdas têm que ser consideradas dentro das formulações. E aí entra as perdas principais, vão ser o repique, então essa volta do martelo, né, que vai, essa energia não vai ser aplicada por completo, a deformação do material que está relacionado com essa conexão do martelo com a estaca, né, para que a gente não tenha quebra, o atrito do martelo, então o atrito desses equipamentos que estão segurando a estaca, então isso vai estar influenciando ali para que a gente consiga ter esse princípio de conservação de energia. Tudo isso é contado, né, quando a gente está falando das formulações para que a gente chegue nos valores de capacidade de carga. Então, está relacionado com a instalação da nossa estaca, tá? As estacas que são cravadas, e aí, através do impacto que é gerado ali no processo de cravação, né, para que ela seja cravada aos poucos ali, e através da resposta dinâmica que essa estaca dá nesse processo, então, o quanto, né, que ela devolve ali de resistência para que esse sistema esteja funcionando 100%, chegou-se em alguns métodos, e aí nós temos algumas fórmulas para esses métodos teóricos dinâmicos que estão apresentadas aqui. Então, tem a fórmula de Brix, a dos holandeses aqui, né? Tem alguns pesquisadores holandeses que trabalharam nessa formulação, e também aqui de uma revista, de um grupo de pesquisadores dentro dessa área de engenharia, que também analisaram, né, esses processos relacionados à conservação de energia e chegaram numa formulação. Cada tipo de fórmula vai ter, né, alguns dos fatores ali que estão relacionados com essa conservação da instalação da estaca e da sua resistência. E aí o que eu queria enfatizar aqui para vocês, né, é a utilização desses valores, né, os valores de nega, que são esses valores ali de deformação permanente que a gente consegue obter através da cravação das estacas. Então, esses valores teóricos não, esses valores de obra, né, empíricos, eles são utilizados para que a gente consiga chegar numa capacidade de carga. E aí que eu falo para vocês que a gente já tem um link mais próximo com o campo. Mas aí, professora, esse aqui é o que eu mais uso, então, né? É o que a gente utiliza para fazer o cálculo de capacidade de carga para estaca, tá? Porque a gente tem alguns métodos que são
mais aproximados ainda, que são os métodos semi-empíricos. E é deles, né, que eu quero falar para vocês aqui com mais ênfase, e aí eu vou mostrar um exercício para vocês com os métodos semi-empíricos. Então, a gente vem lá falando desde o começo da aula desses métodos para a gente entender, né, como que a nossa estaca vai se comportar, como que essa fundação vai acontecer, mas a gente estava partindo o quê? De métodos teóricos que não analisavam o meu solo, não analisavam a minha estaca real, né, o que eu estou propondo, era uma análise mais teórica. Partimos para os métodos dinâmicos, que já analisam esse processo de instalação, que já conseguem trabalhar com valores aí que foram coletados em obra, né, em outras obras, para que a gente tenha uma base de como que esse material vai funcionar, como que a fundação vai acontecer. E aí a gente chega nos métodos semi-empíricos, que são os métodos mais utilizados no Brasil, para que a gente tenha esses valores de capacidade de carga, para que a gente consiga fazer depois o dimensionamento das nossas estacas por completo. Então, a gente trabalha com esses métodos semi-empíricos, por quê? Porque eles vão reunir a teoria, que são essas formulações, né? Como que esses fatores vão influenciar um no outro, né, para que a gente chegue em valores que sejam reais ali, que estejam dentro do que a gente está esperando na nossa obra, e vão contar com os nossos ensaios de caracterização do solo. Então, a gente pega os resultados do solo, né, dos nossos ensaios de sondagem, e aí a gente vai incluir aqui nessas formulações e conseguir chegar aos nossos valores de resistência lateral e de resistência de ponta, né? E eles vão ser, sim, bem mais aproximados, né? Mais precisos em relação ao que vai acontecer em campo. Aí, voltou. Então, a gente vai ter essa junção do teórico, das fórmulas, com os ensaios de sondagem. Por isso, vocês me perguntam, eu preciso fazer ensaio de sondagem para uma obra tal, uma obra não sei o quê? Sim, porque isso influencia em como eu vou escolher a minha fundação, com toda certeza, tá? Isso vai fazer com que eu chegue num resultado mais preciso, mais próximo do que acontece em obra, e eu consiga utilizar uma dimensão não tão grande de fundação, consiga utilizar menos material, consiga testar diferentes tipos de fundações na teoria para que eu escolha aquela que seja mais viável para mim economicamente e em relação à sua instalação. Sim, então amem os ensaios de sondagem, porque eles são extremamente importantes, tá? E aí a gente vai conversar sobre dois métodos principais. O primeiro método é o método de Aoki e Veloso, tá? O senhor Aoki também é um senhor que tem muitas formulações e muito estudo nessa área de mecânica dos solos, essa parte geotécnica. E aí eles chegaram em duas formulações aqui, para resistência lateral e para resistência de ponta, utilizando o ensaio de Cone, tá? O ensaio CPT. Mas, como a gente sabe, o ensaio CPT não é o ensaio mais difundido dentro do território nacional. O que é exigido para a gente pela norma, né? O que a gente precisa utilizar e conhecer, aplicar nas nossas obras, é o ensaio de sondagem a percussão, é o SPT. Então, o que foi feito? Através dessas normativas, foram feitas variações delas, né, para que a gente conseguisse utilizar os resultados do ensaio do SPT também. Então, se eu não tiver feito esse ensaio aqui, o ensaio do Cone, eu posso utilizar esse mesmo método, tá? Mas com os valores do meu resultado de SPT, que é o mais comum aí para a gente. Então, a gente consegue utilizar. Eu vou mostrar aqui para vocês as duas fórmulas do ensaio do CPT, né, para que a gente consiga. Então, para a resistência lateral, a gente vai utilizar o valor de perímetro da estaca. Então, né, o que vai estar em contato dessa estaca com o solo, tá? Vai utilizar o valor de comprimento e vai utilizar esse FU aqui. O FU é aquela resistência lateral unitária, que está relacionada com metro, né? E aí, essa resistência lateral
por metro quadrado, né, que depois vai ser aplicada ali no meu perímetro e do meu comprimento da estaca, ela é uma relação entre a razão de atrito, então é esse atrito aí da estaca com o solo, o resultado médio da resistência do cone, e aí é o nosso resultado de ensaio, onde que ele vai entrar, né, quando a gente está trabalhando com ensaio de cone. E esse F2 aqui é um fator de correção. Eu já vou mostrar para vocês aonde que a gente encontra esse fator de correção, tá? E aí nós temos ainda a resistência de ponta. Na resistência de ponta também, a gente vai ter uma resistência de ponta unitária aqui, que é por metro quadrado, e aí nós temos a área da ponta, que vai entrar aqui para que a gente consiga a resistência de ponta por esse método do Aoki-Veloso. E aí essa resistência de ponta unitária, o Qzinho U, vai estar relacionado também com o resultado médio da resistência do cone, então vem lá do nosso ensaio, que foi realizado em campo, e vai ser dividido por um fator de correção, que é o F1. Beleza, então eu tenho as dimensões aqui da minha estaca, né, o que eu estou programando para ela, comprimento, perímetro, a área da ponta, razão de entre essa estaca e o solo, e aí eu preciso conhecer o que eu vou conseguir em campo, vai ser o resultado do ensaio de cone, que é esse Qzinho C aqui, e aí eu preciso dos fatores de correção. Aí eu já mostro eles para vocês. Antes de eu mostrar esses fatores de correção, esses valores que são constantes ali, que a gente precisa encontrar de alguma forma para conseguir colocar ali, né, sem eu precisar estar relacionado com a estaca, e sem precisar estar relacionado com o ensaio que foi feito em campo, vou mostrar para vocês quais são as variáveis que são utilizadas quando a gente tem o ensaio do SPT. Então, aqui é o ensaio do CPT, o ensaio do cone, tá? E aqui é o nosso classicão, sondagem à percussão. Então, esse é o interessante, né, para que a gente consiga utilizar em qualquer situação, porque eu tenho que ter pelo menos o quê? 2 furos de sondagem à percussão no meu terreno para eu ter feito uma análise geotécnica, né? Isso vai depender da metragem e tudo mais, da metragem quadrada do meu terreno. E aí, com esses resultados, eu vou vir para cá para encontrar resistência lateral e resistência de ponta. Na resistência lateral, eu vou estar analisando estaca, razão de atrito novamente, e aí, fator baseado no tipo do solo. Vou mostrar para vocês como que a gente chega nesse. E o nosso NL, N lateral. O N, se vocês lembram, ele é um valor que está relacionado com esse ensaio de sondagem, né? A gente fez os cálculos de N lá para que a gente conseguisse obter esse valor para cada metro. Então, a gente fez esses cálculos. Então, a gente vai utilizar a média dos valores N de SPT da camada que vai estar em análise, ou das camadas que vão estar em análise, porque a gente está falando de resistência lateral. A gente tem o nosso resultado do ensaio sendo adicionado aqui, sendo colocado, né, nesses fatores, para que a gente consiga chegar no valor de resistência lateral. Além disso, nós vamos considerar o comprimento da estaca e o tal do fator de correção também. E aí, na resistência de ponta, olha o N aqui também, né? Então, a gente vai ter o K aqui, que vai ser o fator baseado no tipo de solo. Já vou mostrar de onde que ele vem. Vamos ter o fator de correção. Vamos ter a área da ponta, porque agora é resistência de ponta. E aí, vamos ter o N da ponta. E aí, esse N da ponta é o resultado, né? A média dos nossos valores de NSPT, que vem lá do ensaio, para a camada que está em análise, no caso, quando a gente está falando da ponta, tá? Aonde que vai estar posicionada, né, a ponta do nosso estaca. Beleza? Por enquanto, galera, deu para entender? Então, sem dúvidas, só quando vier o exercício. Querem esperar o exercício? É o que eu falo, né? Essas matérias, elas são, sim, elas têm muito cálculo, elas são pesadas à primeira vista, mas quando vocês veem o negócio acontecendo, quando veem o cálculo rolando, fica um pouco mais claro, né? Vocês vão criando intimidade com essas fórmulas, tá?
É que não tem como a gente fugir dessa parte teórica hoje, antes de entrar no exercício. Mas eu prometo que é tranquilo. E aí nós falamos, né, desses fatores, desses valores ali que não são nem relacionados com as dimensões da estaca e também não estão relacionados com os ensaios. E aí nós temos algumas tabelas que o AOC e o Veloso prepararam para a gente, né, muito graciosamente, para que a gente consiga utilizar esses valores e colocar nessas formulações, tanto para o ensaio, utilizando o ensaio do cone, né, o CPT, quanto o ensaio de sondagem à percussão, o SPT. E aí a gente vai ter aqui os valores de K, então, os valores do nosso dessa constante que está relacionada com o tipo do solo, e a gente tem aqui areia, argilosa, 600, silt, arenoso, 550. Então, é um valor, né, que está relacionado com o tipo do solo, e a gente consegue, através dessa tabela, escolher qual valor que eu vou utilizar. Além disso, nós temos a tal da razão de atrito, tá? Que está relacionada com essa conexão da estaca com o solo. E aí também vai depender do tipo de solo, a gente vem aqui e consegue escolher essa razão de atrito. E aqui os nossos fatores são o F2, que apareceu na resistência lateral e na resistência de ponta, estão relacionados com o tipo de estaca. Então, dependendo do tipo de estaca que eu estou fazendo, né, qual vai ser o processo executivo. Dependendo do tipo de estaca que vai ser feito, dependendo do processo executivo que eu escolho, né, para que ele seja realizado ali, o que está sendo proposto, a gente vem aqui e consegue escolher, por exemplo, para estacas metálicas, fator 1 vai ser 1,75, fator 2 vai ser 2 vezes o fator. Então, dependendo do tipo de estaca, eu consigo fazer a escolha desses fatores. Ele está dando ruim de novo, tá? Chegou a pausar para vocês? Ou não? Voltou agora? Professora, você pode explicar mais uma vez para a gente acompanhar nos slides da aula mesmo, no link, porque aqui vendo o vídeo tá meio complicado, sabe? Você explica mais uma vez, por favor? Essa parte aqui das tabelas? Isso, por favor, que a tabela tá meio complicada de olhar aqui na aula. Tá bem ruim. Então, essa primeira tabela aqui, ela está relacionada com aquele coeficiente K. Deixa eu escrever aqui um pouquinho maior. Esse coeficiente K, que está relacionado com o tipo de solo. E aí nós temos aqui na tabela os tipos de solo. Então, tem areia, silt e argila aqui para baixo. E aí tem as suas variações aqui, areia, silt argilosa, areia pura, daí tem aqui embaixo silt arenoso, silt argiloso. E aí, através dessas variações, a gente consegue selecionar qual que é o meu solo e chegar no meu valor de K, né? Qual que vão ser os valores aqui da tabela, eu escolho dependendo do tipo de solo. Além disso, aqui na segunda coluna, nós temos alfa, que é a tal da razão de atrito, que estava ali nas nossas fórmulas. Ela está relacionada com essa conexão entre a estaca e o solo. E aí também, partindo do tipo de solo aqui, eu consigo selecionar a tal da razão de atrito. Aqui do lado, a gente tem os fatores. Então, tem F1 e F2, que são os tais dos fatores de correção, tá? Que também tem nas fórmulas ali para resistência lateral e para resistência de ponta. E aí, com esses fatores de correção, a gente consegue encontrar através do tipo de estaca. Então, como que está sendo feita a estaca, né? Como que ela está sendo instalada ali no nosso solo, né? Qual que é o nosso sistema de fundação. Então, vai ser uma estaca metálica, vai ser uma estaca pré-moldada, vai ser uma estaca Frank, uma hélice contínua, qual que é o nosso tipo de estaca. E aí eu consigo chegar nos valores aqui de F1 e F2
que são esses fatores de correção. Tá? Como ele comentou, o slide, né, o nosso PDF, ele já está lá no OneDrive para vocês, quem quiser pegar por lá e acompanhar. Acho que é só essas aqui que estão um pouco mais ruins de ver. Deu para entender agora? Deu boa? Então, são aqueles valores que a gente não consegue, né, não consegue obter através do ensaio, tá? São valores que precisam de uma tabela, que não estão relacionados com a dimensão da nossa estaca e tudo mais. E aí a gente vem para essas tabelas, que o AOC e Veloso também montaram, para que a gente consiga chegar em valores mais aproximados e utilizar os fatores corretos. E aí, meu povo, a nossa tensão admissível, a nossa resistência, a nossa carga de trabalho ali que a gente vai utilizar para que a gente não chegue a romper essa estaca, vai estar relacionado com a soma dessas resistências, então, resistência lateral mais resistência de ponta, só que aqui o fator de segurança que vai ser utilizado vai ser o 2. Tá? Então, como a gente comentou quando a gente falou dos métodos que são mais teóricos e tudo mais, e aí a gente utiliza um fator de segurança maior, é exatamente por essa falta de precisão. Quando a gente está trabalhando com esses métodos que já utilizam os ensaios de solo para aquele terreno, né, trabalhando com coisas mais aproximadas do que realmente vai acontecer, a gente consegue, né, reduzir esse fator de segurança e ficar um pouco mais seguro de que eu estou mais próximo do que realmente acontece na minha fundação, né, nesse contato estaca-solo. Então, a gente fica um pouco mais seguro, tá, um pouco mais confiante, e aí a gente utiliza um fator de segurança menor, entre o fator de segurança 2, beleza? Deu para entender que essa parte? Tá tranquilo? E aí, meu povo, a gente vai para o último, então, já que vocês estão quietos hoje. O último método de hoje é o método de Decour e Quaresma, tá? Também são dois pesquisadores da área aí que basearam, né, os seus estudos em chegar nesses valores de resistência através do nosso ensaio principal, que é o ensaio do SPT. Então, esse método aqui, ele já é trabalhado para o ensaio do SPT, diferente do AOC Veloso, que foi, né, transformado para que a gente conseguisse utilizar com os valores do SPT. Esse aqui já foi programado para utilizar esses valores, tá? Então, é um método bem difundido também para que a gente consiga fazer essa análise. E aí nós temos, de novo, duas formulações que estão baseadas aí nesses resultados e na nossa estaca, tá? Então, a gente começa lá com perímetro da estaca em metros, então, essa lateral da estaca que vai estar em contato com o solo, para a gente conseguir resistência lateral. Esse 3,33 aqui é constante da fórmula. O NL vai ser o quê? A média do nosso NSPT, que envolve todo o fuste, tá? Que envolve essa lateral da nossa estaca. E aí ele fala que a gente precisa desprezar a ponta, desprezar o da ponta e desprezar o anterior, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que faz esse procedimento. Aí. E aí, além disso, a gente precisa, né, analisar o comprimento da nossa estaca, então ela vai entrar na conta, e nós temos um fator de correção da resistência lateral, também vai entrar aqui para que a gente consiga fazer essa análise, e aí vai depender do tipo, né, de estaca, como que eu estou fazendo essa produção da estaca, como que ela está sendo colocada, tá? O 10 aqui também vai ser uma constante dessa fórmula. Então, eles já analisaram outros fatores, né, que estão envolvendo essa estaca, né, quando a gente fala do ensaio do SPT. Ele é um pouquinho diferente do nosso método do AOC Veloso, tá?
E para resistência de ponta, na resistência de ponta vai entrar o tal do fator baseado no tipo do solo, fator K, que vem daquela tabela, né, que a gente comentou ali antes. Aí vem o N, então é o nosso resultado para o nosso ensaio do SPT. Então é a média da ponta da estaca, junto com a camada anterior e com a camada posterior. Vou mostrar para vocês também. A área da ponta, né? Porque a gente está falando da resistência de ponta, então tem que considerar quanto de área de estaca que eu tenho. E o tal do fator de correção da resistência de ponta. Então entraram dois fatores de correção, o alfa e o beta, e eles vão estar relacionados com como que eu estou fazendo essa estaca, qual que é o tipo de estaca que está sendo produzido ali para essa fundação. E aqui estão, tá? Então a gente tem aqui valores típicos de alfa, aqui em cima, valores típicos de beta, tá? Então vão estar relacionados com o tipo de solo aqui na lateral e com como a estaca está sendo feita. Tipo de solo, como a estaca está sendo feita. E aí, aqui embaixo, nós temos os valores de K, aqui para quilonewton por metro quadrado, aqui para tonelada força por metro quadrado, variando de acordo com o tipo de solo. O que eu quero enfatizar para vocês é isto aqui. Para estacas pré-moldadas de concreto, metálicas e utilizando o método Frank, os fatores alfa e beta são igual a 1, tá? Eles não estão compreendidos aqui na tabela. E aí, alfa e beta vão ser iguais a 1, beleza? E aí, a tal da tensão, né, da carga admissível, a carga de trabalho que a gente quer obter, né, utilizando esse método. Aí a gente vem aqui, resistência lateral, que é a nossa resistência relacionada com o comprimento da estaca, vai ser dividida por 1,4, e a resistência de ponta vai ser dividida por 4. E aí a gente faz essa soma e consegue a nossa carga admissível ali para essa estaca, o que realmente a gente consegue aguentar, né, para que a gente não chegue nem perto de romper. Então, vejam, a gente consegue reduzir o fator de segurança para a resistência lateral, porque é o que vai realmente transferir as cargas para o solo, né, fazer essa transferência. E aí, a resistência de ponta, o fator de segurança aumentou. Por quê? É o que a gente comentou lá no começo, né? A gente não consegue garantir que a ponta vai estar completamente homogênea, que ela não vai ter, por exemplo, nas estacas que são cravadas, que ela não vai ter alguma fratura, alguma coisa, alguma microfissuração, que pode influenciar na sua resistência. Então, a gente tem um cuidado a mais com a resistência de ponta e consegue reduzir um pouco o fator de segurança da resistência lateral, que é o que realmente vai fazer esse contato maior com o solo. Dúvidas? Tranquilo? Partiu o exercício? É um só. Pode ser, professor? Pode ser? Então, meu povo, o que nós vamos fazer de exercício é pegar um desses métodos semi-empíricos. Então, é os que são mais utilizados. Quando a gente fala de capacidade de carga, de dimensionamento de estaca, é com eles que a gente parte, porque a gente já tem um aspecto de sondagem, né, um entendimento do nosso solo, e aí a gente consegue analisar esse material de maneira mais precisa e chegar numa estaca que seja mais viável economicamente, né? E que vá conseguir aguentar os nossos valores ali de carga da edificação, tá? Então, a gente vem lá. Determine a capacidade de carga e a carga admissível das estacas de um edifício de 5 pavimentos. Então, ele quer a carga de ruptura, tá? Capacidade de carga, o quanto que aquele sistema aguenta. E ele quer a carga admissível, o quanto, né, que a gente vai estar reduzindo ali com o fator de segurança para que a gente não atinja a tal da carga de ruptura, né? Para um edifício de 5 pavimentos, por meio da sondagem SPT, serão utilizadas estacas pré-moldadas de concreto, circulares, protendidas, vazadas, meu Deus, com diâmetro de 33 centímetros e uma profundidade de 12 metros.
apoiadas na cota menos 13. E aí ele pede para usar o método de Decure e Quaresma, né, que foi esse último que a gente viu. E aí a gente tem aqui o nosso resultado de sondagem SPT. Então, com os nossos valores de N, partindo desde lá de cima, né, metro a metro, esses valores para que a gente consiga analisar e consiga ver os resultados e utilizar eles no método. Então, a gente vai passo a passo, né, como sempre. Primeiro, a gente vai determinar os dados da estaca. Então, esses valores de dimensão da estaca que a gente vai precisar utilizar nos valores de resistência. Então, a gente parte lá, dados iniciais da estaca. Primeiro, o perímetro lateral e depois a área da ponta. Como a gente tem uma estaca que é circular, né, a gente sabe que ela vai ter o nosso diâmetro ali, né? Então, a gente vai trabalhar com as áreas e com os perímetros para um cilindro. Então, a gente vem lá, o nosso perímetro vai ser 2πr, né? Que é a geometria lá do cilindro, o perímetro do cilindro. 2π, o nosso diâmetro é 0,33 centímetros, 0,33 metros. Como é raio, eu divido por 2 para que eu chegue no raio, né? O diâmetro é 0,33. E aí eu chego num perímetro da minha estaca de 1,04 metros. A área da ponta é a área dessa ponta da estaca, então a gente vai considerar o círculo de baixo, que vai estar em contato com o solo, πd ao quadrado sobre 4, né? A fórmula básica da área do círculo. O π eu mantenho, o meu diâmetro 0,33 ou 33 centímetros, ao quadrado dividido por 4, vai dar aproximadamente 0,09 metros quadrados, porque é a área, né? Até aqui tranquilo. De boa? E aí, meu povo, a segunda parte é a gente chegar na carga lateral de ruptura. Então, a gente já analisou quais são as minhas dimensões ali da estaca, e agora a gente já quer partir para os valores de resistência lateral e de resistência de ponta. Então, eu quero chegar na carga lateral, o QL ou RL. E aí eu tenho essa fórmula, né, que é a que a gente estava vendo para o método de Decure e Quaresma. Beleza. O que eu preciso encontrar que eu não tenho em ensaio? O nosso fator de correção. E aí, o fator de correção beta, ele está relacionado com o tipo, né, de estaca que está sendo produzido. E aí ele me diz lá no enunciado, serão utilizadas estacas pré-moldadas de concreto. Beleza. Para estacas pré-moldadas de concreto, o meu fator de correção beta e depois o fator de correção alfa são iguais a 1. Tá? Então, é esse valor de 1 para vocês entenderem da onde que ele vem depois, né? E aí, meu povo, a gente vai começar a trabalhar com os valores de ensaio. Então, a gente vai encontrar os nossos valores de N para que a gente consiga definir os valores de resistência lateral. Então, se vocês observarem lá no nosso resultado de sondagem, deixa eu aumentar ele aqui. Agora dá para ver? Um pouco melhor. Vou pegar o segundo aqui. Tem que avançar. Vai. Beleza. Nos nossos valores de sondagem, a gente vai ter algumas camadas que são diferentes, tá? Então, a gente tem que analisar camada por camada. Então, aqui, essa primeira é de areia, tá? Então, essa é a primeira camada, né? É uma camadona grande aqui de areia. E aqui nós temos a segunda. E para baixo do menos 11 aqui, né? E aqui também nós vamos ter a terceira. Então, nós vamos analisar a resistência lateral camada a camada. Tá? Terceira.
Então, nós começamos com a primeira camada. E aí a gente vai analisar, né, quais são os valores de N para que a gente consiga colocar lá na fórmula. Então, a gente vai começar aqui, começa sempre do -1, que é onde a gente tem o primeiro valor de resultado de sondagem, né? A gente sempre começa de 1 metro para dentro da nossa superfície. E aí eu vou descendo. Então, eu tenho os valores 5, 2, 3, 2 e 4. São os meus valores de N que eu tenho nessa camada de areia. Até que eu chegue no tal do -6 aqui, né? Que é o meu valor final aqui, aonde muda o meu tipo de solo. Então, eu vou analisar para essa camada desse tipo de solo, qual vai ser a minha resistência lateral. Então, eu venho aqui, eu faço a média entre aqueles valores 5, 2, 3, 2 e 4, que é daquela primeira camada, e eu vou dividir pelos metros, né? Pela quantidade ali de resultados que eu tenho, que são 5 metros. Eu parti do -1 e fui até o -6, né? Com os meus valores de SPT. E aí, se eu fizer essa média, eu vou ter um valor de 3,2. Com esse valor de 3,2, eu consigo vir para cá e definir qual é a resistência lateral dessa estaca naqueles primeiros 5 metros, tá? Então, eu venho lá. O meu valor de perímetro, né, que eu tinha encontrado para a estaca, 1,04. E aí eu venho aqui, 3,33 é constante, vezes o 3,2, que é essa média que eu acabei de encontrar, mais o 10, que também é constante, tudo isso vezes 5, porque são 5 metros, né, dessa camada que eu estou analisando, desse tipo de solo, vezes o meu fator de correção, que para esse tipo de estaque é 1. E aí eu tenho um primeiro valor de resistência lateral de 107,41. Beleza, tenho um primeiro valor. Eu tenho a minha estaca completa? Ainda não. Eu tenho 12 metros de estaca. Aqui eu só tenho 5. Eu preciso, né, ter os 12 metros de estaca. Então, eu vou para a próxima camada. Agora eu vou lá do -6 e vou até chegar ali na extremidade, que é no -11, tá? Do -6 para o -11, eu também tenho 5 metros, né? 11 menos 6 sobrou 5. Então, eu vou ter os valores lá, 4, 7, 9 e o 7. Tá? Então, eu vou pegar esses valores e vou fazer a minha média, para que eu consiga analisar a resistência lateral nessa segunda camada de solo. Então, vou lá. Do -6 para o -11, eu tenho outro tipo de solo, é areia fina argilosa, né? E aí, essa cor aqui é avermelhada, a outra lá de cima é marrom. E eu tenho 5 metros de profundidade. E aí eu faço a média. Então, pego os valores de NSPT que eu tenho nessa camada. 4, 7, 9 e 7. E vou dividir pelos metros que eu tenho, que são 5. E aí eu tenho o valor de 7,2. E aí eu trago para a fórmula para que eu consiga encontrar a resistência lateral. Então, eu pego lá o meu perímetro da estaca, 1,04, multiplicado. Daí eu tenho aqui, né, dentro do parênteses, o 3,33 é constante, o 7,2 é a média do ensaio que eu acabei de encontrar, mais o 10 também é constante da fórmula, vezes quantos metros eu tenho dessa camada de solo, 5, vezes o meu fator de correção, que para a estaca pré-moldada de concreto é 1, tá? E aí eu tenho um segundo valor de resistência lateral, 176,68 kN. Beleza. Se a gente somar aqui, eu tenho 5 metros e mais 5 metros, certo? 10 metros. Foi o que eu analisei até agora. Quantos metros de comprimento tem a minha estaca?
12. Então, ainda estão faltando 2 metros para eu analisar de resistência lateral. Então, eu vou voltar de novo lá no meu resultado de SPT e vou analisar os próximos 2 metros. Então, eu tenho aqui do menos 11, vou chegar aqui menos 12, menos 13, tá? Então, o menos 13 está aqui. Deixa eu puxar aqui. Beleza? Menos 13, tá? O que a gente faz quando a gente está analisando resistência lateral? Eu desconsidero a parte da ponta. Eu não vou considerar o valor de N que está na ponta. Por quê? Porque eu vou considerar esse valor na resistência de ponta. Então, eu vou considerar só o que está para cima. O 9 e o 7 que estava aqui. Para uma outra camada de solo, né? Que é um outro tipo de areia ali, que já está com solo diferente. Então, eu vou fazer um terceiro valor de resistência lateral. Do menos 11 até o menos 13, eu vou ter outro tipo de areia, e aí do menos 11 para o menos 13, eu tenho 2 metros. Isso vai totalizar, somando com os 10 que eu tinha analisado antes, né? 5 mais 2, os meus 12 metros de estaca. Então, eu vou estar analisando completamente. Então, eu venho aqui para fazer a média do meu ensaio, pego aqueles 2 valores, não conto o valor da ponta, porque ele vai entrar depois. Então, tem lá 7, que era do menos 11, e o 9 do menos 12, divido os 2 por 2, igual a 8, tá? Essa é a minha média. E aí eu trago a forma de resistência lateral. Então, eu venho aqui, 1,04 é o meu perímetro da estaca, que foi a primeira coisa que eu encontrei lá quando eu falei com os dados da estaca. E aí eu tenho lá 3,33 é constante, vezes 8, mais o 8 foi o que eu acabei de encontrar, mais o 10, que também é constante, vezes qual é o meu comprimento, né, que eu estou analisando agora. Esses 2 metros, que era o que faltava, vezes o fator de correção, que vai ser igual a 1, tá? Para a estaca pré-moldada de concreto, tem 21 quilonewtons. Deixa eu ver a pergunta. Por que o menos 6 não entra na primeira conta e nem na segunda? Vamos lá. Aqui, menos 6. Ele entrou na segunda. Ó, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Na segunda, do menos 6 ao menos 11, ele é a primeira, que é o do menos 6. Aqui, ó, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. O 4 é do menos 6. Tá? Aqui, ó, esse 4. Beleza? Se você ficar mais dúvida, me avise, gente. Acho que essa parte é uma das mais confusas, né? Os valores do ensaio e tudo mais. Mas vai fazendo com calma que dá boa, tá? Se ficar dúvida, me fale. E daí o terceiro passo, né? Depois que a gente achou essas resistências laterais, então a gente analisa solo a solo, tá? Até que a gente chegue no comprimento completo da nossa estaca. Se eu não cheguei no comprimento completo, eu não analisei todas as etapas de resistência lateral. E aí o que eu vou analisar agora vai ser a resistência de ponta, né? Que é a resistência que eu quero ali para que eu consiga fazer uma análise completa da nossa carga de ruptura, da capacidade de carga e para que eu chegue na carga de trabalho ou admissível, tá? Então, para a nossa carga de ponta, para essa resistência de ponta, nós temos essa fórmula aqui e temos o tal do fator de correção, o alfa. No fator de correção, né, como a gente tem uma estaca pré-moldada de concreto, ele vai ser também igual a 1. Depende do tipo de estaca que eu estou produzindo, né? Aí ele vai mudar
o valor de alfa e o valor de beta. E aí a gente vem para analisar a nossa ponta. Para que a gente analise a ponta, a gente precisa também analisar os valores do nosso ensaio. Então, a gente volta lá, a nossa estaca está no menos 13. O que o nosso método do Decor-Quaresma fala para a gente analisar? A resistência exatamente na cota, onde a nossa estaca está apoiada, a resistência anterior, tá? O valor de ensaio anterior e o valor de ensaio posterior. Então, são 3 valores que a gente tem que pegar, partindo da onde que a nossa estaca vai estar apoiada. Então, a gente volta lá. Nossa estaca está apoiada na cota menos 13. Deixa eu mudar a minha canetinha aqui. Espera aí. Vou mudar a cor dela. Vou deixar um azul. Então, ela está aqui, ó, no menos 13. E aí nós temos o valor anterior, 9. O valor desta cota, tá? Do menos 13, que é o 14. E o valor posterior, que é o próximo, que é o 16. Então, a gente vai usar esses 3 valores para analisar a resistência de ponta. Então, vou lá na resistência de ponta. E aí, 9, anterior, o 14, que é na cota do menos 13, e o 16. Somos 3, divide por 3 para fazer uma média aritmética comum. Eu tenho o valor de 13. É esse valor que eu vou utilizar na conta. E aí, nós precisamos ainda encontrar o valor da nossa constante K, partindo do tipo de solo. E aí eu tenho lá que na nossa cota de apoio, a cota de ponta, o meu tipo de solo é uma areia. Esse é o meu primeiro nome do solo lá. E aí eu vou partir aqui do areia. Então, eu vou lá. Areia. O meu valor de K vai ser 400 kN por metro quadrado, ou se fosse em tonelada-força, 40 tonelada-força por metro quadrado. Beleza? Então, esses 2 valores. E aí a gente vem para encontrar a nossa resistência de ponta aqui em cima, utilizando esses valores. Aí eu venho lá. O meu valor de K, a minha constante, né, que depende do tipo de solo onde está a minha ponta, 400. O meu valor de N, que é do ensaio do SPT, que eu acabei de encontrar aquela média para a nossa ponta, 13. O meu valor da área da ponta da minha estaca, eu encontrei lá no começo, né? Aqui, área da ponta, 009. 009. E o meu fator de correção, alfa, para uma estaca pré-moldada de concreto, 1. E aí eu tenho um valor de resistência de ponta igual a 468 kN. Beleza. O que o exercício pediu para a gente encontrar? O que a gente quer analisar? A gente quer a resistência de ruptura, a capacidade de cargo, quanto que aquele sistema aguenta com esse tipo de solo, com esse tipo de estaca, tá? E ele quer a nossa capacidade admissível, a nossa carga admissível ali, ou de trabalho, que é o que a gente vai analisar para que a gente consiga fazer o dimensionamento das estacas, consiga modificar, né, suas condições e tudo, e ver se elas vão resistir realmente com a carga que vem da edificação. Então, a gente precisa da capacidade de carga ou de ruptura e da carga admissível ou de trabalho. Então, a gente vai fazer essas 2 análises. Então, vamos lá. Quarto passo, tá? Então, esse quarto passo está relacionado com a carga de ruptura da estaca, né? Quanto que essa estaca vai se romper. E como que a gente acha isso? A gente vai achar isso fazendo uma somatória de todas as nossas resistências. Então, todas as resistências laterais que a gente encontrou e a resistência de ponta. Então, entra aqui, somando desde a primeira resistência lateral que eu encontrei, 107,41, daí para a segunda parte de solo lá, 176,68, para a terceira parte de solo, 76,21.
Beleza, todas as resistências laterais, mais a de ponta que eu acabei de encontrar, 468. E aí tudo isso, né, a minha carga de ruptura da estaca, ruptura do sistema, é 828,3 kN. Então, se eu tiver uma carga maior do que isso, eu vou romper a estaca, eu vou quebrar essa estaca, ela não vai aguentar nesse tipo de solo. E aí a gente vai encontrar agora a nossa carga admissível, a de trabalho, a que a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento correto, né? Para que a gente chegue nessa carga, mas nunca chegue nessa situação aqui, que é excessiva e que daria a ruína completa da nossa fundação, tá? Então a gente vai utilizar a carga admissível. Como que eu chego na carga admissível? Utilizando aquela formulação de Decury e Quaresma com os fatores de carga que eles propuseram para esse tipo de método. Então, nós temos que a resistência lateral vai ser dividida por 1,3 e a resistência de ponta por 4. Qual resistência lateral? A soma de todas elas. Então, a gente soma as 3 resistências laterais, 107,41, 176,68, o 76,21, que foi, né, todas as 3 ali para os 3 tipos de solo diferentes. E aí eu somo elas, divido por 1,3, mais a minha resistência de ponta, 468, dividido por 4. O resultado, né, dessa conta completa que me dá uma carga admissível de trabalho de 394,15 kN. Tá? 394. Então a gente já foi, né, bem mais para baixo ali, vamos fingir que o nosso sistema resiste bem menos, né, para que a gente nunca chegue na situação extrema que pode dar uma tragédia bem grande. E aí, para fechar, para que a gente confira se esses cálculos do método estão corretos, né, para que a gente consiga definir que essa capacidade admissível ali, essa carga admissível, pode sim ser utilizada, né, para que a gente faça o dimensionamento das nossas estacas, nós temos que verificar que sim, a tensão admissível, a carga de trabalho ali de 394 kN é sim menor do que nossa carga de ruptura de 828,3 kN. Então, o método está ok, está funcionando. Dúvidas? Aqui acabou o método, galera. Ficou alguma dúvida na questão? Tranquilo? Ninguém quer se comprometer? Todo mundo entendeu tudo? Ficou alguma questão que vocês precisam que eu volte? Alguma pergunta? A gente vai fazendo exercício, professor, e vai vendo como é que vamos proceder, né? Uhum. Gente, Os o passos que estão eu bem explicativos, tá bem bom. recomendo, tá bom? O que eu recomendo para vocês, quando vocês começam a fazer o exercício, voltem não só nos slides, mas se ficar com dúvida na explicação, no vídeo também, né? Pega esses últimos minutos aqui de vídeo que a gente analisou o exercício, que daí vocês conseguem ver, talvez em algum ponto, né, eu tenha falado em algum momento, e aí vocês conseguem fazer uma análise completa, tá? Fica um pouco mais fácil. O que eu vou deixar para vocês? Então, um exercício bem similar a esse aqui, né, o nosso método de Decury e Quaresma. O que ele vai ter de diferença? Ele vai ter de diferença os valores do ensaio, tá? Então, os valores de SPT vão mudar à medida dos nossos da profundidade, mas os tipos de solo são os mesmos, tá? E aí o que vai mudar é o diâmetro da estaca, é uma estaca agora com diâmetro 40 centímetros, a profundidade dela não é mais 10 metros, é 12, tá? Então vai estar apoiada na cota menos 11. E aí a gente utiliza o método de Decury e Quaresma para chegar nesse valor aí, para chegar nesses resultados, beleza? Aonde que vocês vão mandar esse exercício? No meu e-mail da Croton, tá? Até a meia-noite da semana que vem. Deixa eu mudar minha cara aqui. Aí. Até a meia-noite do dia 25 do 5, tá? Que é segunda-feira que vem. Não
esqueçam colocar o seu nome no nome do arquivo. Se for foto também, tá? Reduz muito o tempo para que eu consiga postar as notas de vocês mais rápido, beleza? E aí, nós continuamos com esse assunto agora, partindo para dimensionamento, destaca na semana que vem, beleza? Então, muito, muito obrigado a participação de todos, tá? Estão liberadíssimos. Ok, professora. Ok? Ok, Valeu a boa noite. participação aí, gente. Boa noite para vocês. Boa semana. Ok, obrigado, professora. Tchau, gente. Boa noite.